Este videocast é para explorar a perspectiva das pessoas e por isso hoje vamos ter connosco a Vera Rodrigues. Bem-vinda, Vera. Obrigada. É sempre ótimo ver-te, ainda por cima estás radiante, por sei que vieste umas férias no Brasil. Verdade. E vamos falar de coisas aqui, se calhar um bocadinho mais sérias, mas sempre muito mais pioneiras. A Vera tem a responsabilidade das pessoas naquele que é o maior empregador privado em Portugal, que é a MC, e como sempre vem partilhar uma perspectiva muito pioneira e muito concreta sobre o que é que já está a acontecer no AI. E a primeira pergunta que eu tenho para ti, Vera, é o que é que já está a acontecer no AI dentro da MC? Consegues-me contar, se calhar, 2 ou 3 exemplos, só para abrir esta conversa? Claro que sim, obrigada. Bom, de forma muito breve, nós estamos a viver uma jornada absolutamente entusiasmante, porque já estamos a conseguir concretizar e entregar de forma muito concreta iniciativas nas quais as pessoas conseguem ver valor. E vou exemplificar, nomeadamente na área de people, na área de recursos humanos, nós começamos por trabalhar um conjunto de use cases que significassem de facto libertar as pessoas de tarefas mais repetitivas, libertar as pessoas de temas que talvez não lhes dessem, digamos assim, o gozo suficiente para que tivessem uma employee experience tão positiva. E, por exemplo, no âmbito desta co-liderança de projeto que fazemos entre nós e a nossa equipa da MC Digital, nós começamos por trabalhar, por exemplo, a forma como trabalhamos indicadores. Temos equipas que estão dedicadas, vamos imaginar, meio dia por semana a recolher indicadores de várias naturezas para poderem entregar aos nossos diretores de operações sobre dados de absentismo, sobre dados de turnover, sobre dados de formação, enfim, indicadores de gestão de pessoas, e numa empresa com a nossa dimensão, tudo aquilo que mexe com pessoas mexe necessariamente com a empresa. E hoje já temos, por exemplo, um agente que em 2 minutos consegue ir recolher informação a várias fontes e consegue dar uma fotografia super rápida e super intuitiva às nossas operações sobre quais é que são os pontos de alerta que podem ter nas várias lojas e nas várias unidades que gerem. Outro exemplo, na área do recrutamento, nós implementámos desde o início de 2025 uma nova ferramenta de recrutamento que nos permite garantir que todos os currículos que são enviados são efetivamente vistos, são efetivamente triados, são colocados numa lógica de ranking e depois as pessoas a partir daí são de facto alvo de um processo de entrevista, e nesse processo de entrevista nós temos neste momento um agente a trabalhar no sentido de resumir de forma coerente, de forma sistemática e de forma harmonizada aquilo que é o output e esse conteúdo, e isso significa toda uma mudança na forma como trabalhamos o processo de recrutamento e seleção, o processo de talent acquisition, e também uma mudança na forma como, no fundo, trabalhamos a experiência de quem se candidata, mas também a experiência de quem está a recrutar. Os nossos hiring managers estão também a experimentar toda uma nova forma de fazer o processo de recrutamento. E isto são 2 exemplos muito concretos que já são reais e sem os quais as nossas equipas também já não conseguem viver. E este é o grande trade-off, digamos assim, e o grande momento de viragem que as empresas têm que conseguir fazer, que é de uma ambição às vezes um pouco ainda teórica de vamos trabalhar a AI, o que é que vamos fazer, e às vezes é uma coisa ainda pouco palpável, mas quando tu começas a conseguir transportar aquilo que é a criação de valor efetivo para a experiência real de pessoas, para a experiência real do trabalho do dia-a-dia das pessoas, é aqui que a AI entra efetivamente naquilo que passa a ser um modo de vida e não propriamente uma moda, não é? Nós ainda temos muitas discussões sobre se a AI é um hype. Eu diria que quando temos conversas dessas, ainda estamos naquela filosofia de tentar parar o vento com as mãos. E tal como em qualquer outra transformação, com o grau de profundidade que a inteligência artificial nos vai transformar enquanto sociedade, enquanto organizações, enquanto pessoas, nós estamos num momento de muita incerteza e de muita dúvida, e às vezes o mais fácil é refugiar-nos no passado, no que conhecemos e no que já sabemos fazer, mas já não vamos a tempo disso, e portanto acho que o mais importante agora é surfarmos a onda, mas de facto sermos muito concretos e termos entregáveis que realmente representem e que simbolizem maior qualidade, melhor output, mais valor acrescentado e de facto para as empresas um return on investment que faça sentido continuar
continuar essa jornada. É a primeira vez que eu consegui linkar o AI ao Employee Experience, precisamente por não teres que fazer tarefas que se calhar as pessoas não adoram fazer, ou que se calhar até fazem com erro. Quem é que gosta de triar currículos? Sim. Ninguém gosta de triar currículos. Não, mas depois tens um outro aspecto também, que é como é que isto bate no teu cliente ou no teu candidato, neste caso. Não é? Tu estavas-me a dizer que os candidatos passaram a avaliar num 4.5, numa escala de 5, a própria experiência de candidatura. Mesmo aqueles que não ficam selecionados, ou seja, nós temos todo um processo de assessment prévio que permite fazer um ranking face ao leque de competências que nós identificamos como sendo críticas, nomeadamente do ponto de vista comportamental, para que possas integrar a EBC. E isto aplica-se desde um processo de recrutamento para a abertura de uma loja nova, porque estamos a abrir muitas, até ao recrutamento para a área de estrutura central. Nós fizemos um projeto que chamamos de Strategic Workforce Planning, no qual identificámos quais é que são as competências críticas, hard e power skills do futuro, que precisamos para o desenvolvimento da nossa atividade, e incorporamos essas competências e incorporamos, no fundo, um perfil ótimo do ideal, tipo de candidatos que nós temos à procura, e a partir daí montamos o algoritmo, desenvolvemos o algoritmo dessa mesma ferramenta, e é com base nisso que depois fazemos todo o processo de triagem e de seleção. Torna o processo muito mais rápido, melhoramos muito o time to fill e a qualidade também do próprio output. Acho que é incrível se pensares nos últimos 2 anos, não é? Há 2 anos atrás, se estivéssemos esta conversa, iríamos estar a falar de governança, ética. Isso. E é engraçado ver o entusiasmo e como as coisas já estão a acontecer. Deixa-me explorar, e eu acho ótimo que, no vosso caso, People passou não só por ser um early adopter, não é? Estes casos que me estás a dar são People, mas também a ser copiloto com a área digital na identificação dos projetos de transformação. Fala-me um bocadinho de como é que vocês escolheram os projetos que fazem sentido ou não, como é que é a governança, como é que é o modelo de aceleração da AI. Deixa-me, em primeiro lugar, dizer-te que a grande iniciativa que temos em vigor, a AI Accelerate, tem o alto patrocínio da nossa Comissão Executiva, como não poderia deixar de ser, e a equipa de People está a ser pioneira não por acaso. Ou seja, o que nós entendemos é que isto sim ou sim vai impactar a forma como trabalhamos, a forma como estamos organizados, a forma como desempenhamos as nossas funções e até as zonas de interação entre as várias funções. E, portanto, a equipa de People tinha que estar, desde início, envolvida em tudo isto, porque tu começas a sentir, mesmo nos primeiros use cases que fazemos, que isto muda a forma como as pessoas estão a trabalhar. Se nós escalarmos isto para as várias áreas da organização, então uma equipa de People, uma equipa de direção de recursos humanos tem que estar presente. Há aqui um modelo de governo que passa, nomeadamente, também por garantir todos os tópicos da ética, etc. Mas há um modelo de governo que nos permite fazer sprints de 10 semanas, com equipas dedicadas, no fundo, à condução dos use cases que são selecionados, e depois há um conjunto de critérios que têm a ver com a viabilidade, têm a ver com o número de horas que conseguimos otimizar, têm a ver com as redundâncias que conseguimos eliminar, enfim, temos um conjunto de critérios que as equipas em conjunto trabalham, ou seja, a equipa People, a equipa MC Digital e também a equipa da área de negócio propriamente dita, e no fundo é aqui um consórcio que nos garante que os use cases em que estamos a trabalhar são coisas com materialidade, com significado e com relevância para as áreas. Portanto, não é a área X ou Y que do alto do seu conhecimento e vamos trabalhar aqui. Não. Este é um trabalho conjunto, by default, à partida, e, portanto, são equipas de projeto que estão dedicadas e focadas naquelas 10 semanas, e no final das 10 semanas, vou dar o exemplo, no caso de People, nós começámos com 100 use cases, afunilámos, chegámos a 10 que sentimos que iam correr bem, e no final acabámos com 8 que são completamente entregues, que as equipas já estão a utilizar, e 2 que, pela complexidade, não conseguimos fechar nas 10 semanas que tínhamos previsto, porque, entretanto, a tecnologia já é muito mais avançada do que era há 2 anos atrás, mas ainda não resolve tudo. E então encontramos dificuldades como, por exemplo, para ser concreta, porque nem tudo são rosas, havia um determinado processo que nós queríamos melhorar, que passava por recolher informação de várias fontes, mas nessas fontes parte da informação estava em imagens. E o tipo de tecnologia que estamos a utilizar estava a bloquear em alguns conteúdos de imagem e a não conseguir fazer uma leitura correta de parte da documentação. Então, quando juntávamos todo esse bolo, o puzzle final
tinha erros e, portanto, conseguimos que a tecnologia nos levasse até um determinado ponto, mas percebemos que na forma como a base, e aqui olha-se também para os dados, a qualidade dos dados e aquilo que é a conjugação com o que a tecnologia nos permite fazer, que tínhamos aí uma barreira. Mas não tem mal nenhum, faz parte de experimentarmos, faz parte de estarmos a testar coisas novas, e treina a resiliência das equipas. A equipa ficou triste por não ter terminado os 10, mas 8 em 10 eu diria que é uma nota bastante positiva. Espetacular, se fosse uma nota de faculdade era ótimo. Isso. Tenho curiosidade, queria-te fazer ainda 2 perguntas. Uma é, como é que tu sentes e como é que tu medes a maneira como o AI toca nas pessoas, não é? Porque eu ouço falar de pessoas que pelo entusiasmo, pelo mergulho que dão, quase que entram em burnout, ou seja, embora seja uma ferramenta de enorme aceleração e produtividade, para quem é muito imaginativo, pode ser um veneno e, portanto, até começas a ouvir falar de burnout pelo AI. Sim. E também tens pessoas que ainda têm medo, não é? Alguma resistência. Isso. Como é que tu sentes a temperatura e a recepção que as pessoas têm, no geral, em relação à inteligência artificial? Nós lançámos uma iniciativa que se chama AI Pulse, que nos permite ir medindo qual é que é a evolução que as pessoas têm relativamente ao sentimento e à confiança que têm e ao nível de preparação que sentem ou não para a utilização da inteligência artificial. Ou seja, o AI Pulse permitiu-nos medir o ponto de partida, e a partir daqui o que vamos passar a fazer é repetir essas auscultações para perceber como é que a empresa, nos vários níveis, vai sentindo e vai evoluindo desse ponto de vista. Mas nós sentimos que todo este trabalho de integração da AI na forma como trabalhamos, nossa agenda de trabalho, é muito um processo também de transformação e de transformação cultural e pessoal. E por isso, nós estamos a desenvolver uma grande iniciativa de formação, AI Literacy. Por outro lado, temos figuras-chave que nós chamamos AI Champions em cada uma das nossas áreas de negócio, em cada uma das nossas direções, que são, no fundo, embaixadores e early adopters, chamemos-lhe assim, das ferramentas que a empresa já coloca à nossa disposição e que, no fundo, são elementos que contagiam de forma próxima e direta as pessoas com que trabalham no seu dia-a-dia. Ou seja, não há uma equipa distante da área X ou Y, cada uma das equipas tem figuras identificadas que as pessoas conhecem, que são colegas de pessoas que estão mais próximas e que, no fundo, são os influencers, no bom sentido, de todo este exercício. Também fazem alguma companhia, não é? Porque estão todos na mesma jornada. Sim. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Eu não resisto a esta porque tu tens uma carreira tão diversificada, para mim, intrigante, espetacular, porque já passaste por pequenas empresas, estás no maior empregador privado, mas também já passaste na política. Queria-te perguntar uma pergunta que não tem nada a ver com people, na dimensão da MC, mas do teu ponto de vista pessoal, como é que achas que isto vai afetar a sociedade no geral? Lá de senso, que ideia que tens sobre o que nós devíamos estar a pensar do impacto do AI na sociedade? Bom, tal como eu referi há pouco, num momento de tão profunda transformação, é muito difícil fazer adivinhação sobre isso, não é? A não ser que tenhamos uma bola de cristal e ainda assim pode ser... Nem com o próprio AI a gente pode consegue ser ver. difícil, mas eu acho que uma vez numa conversa que tivemos já falei sobre isto, que é... Eu às vezes dou por mim a pensar que o momento de transformação que vivemos e que nos traz tantos medos é muito parecido com momentos de transformação como foi a Revolução Industrial ou como foi toda a introdução de mecanização em trabalhos que nós fazíamos antes de forma mais manual. E dou por mim a pensar, no caso da agricultura, não é? Falando de Trás-os-Montes, de onde eu sou, há uns anos atrás, quando se introduziram máquinas para realizar o trabalho que antes era feito por animais e por homens e mulheres, as pessoas punham as mãos à cabeça e achavam que iam todos perder o emprego, ia haver uma vaga de fome, ia haver necessidade das pessoas se deslocarem e de repente hoje todas as pessoas vivem melhor, têm vidas mais confortáveis e menos exigentes fisicamente, mas nunca imaginaram que de facto essa maquinaria que no início as assustava lhes pudesse trazer uma vida melhor. Eu acho que hoje vivemos um momento parecido, ou seja, nós ainda não estamos a conseguir perceber todo o alcance da transformação que vivemos, mas eu tenho a certeza que isto vai mudar muito a forma como nos organizamos em sociedade, a nossa relação com o trabalho, a forma como as empresas se organizam e o próprio conceito de trabalho em si. Nós começamos a ter no próprio Covid uma reflexão sobre a relação que as pessoas querem ter com o trabalho. Fala-se muito disso, de que estão menos comprometidas, que estão menos disponíveis para fazer sacrifícios que antes faziam, etc. Esse tema está muito debatido.
E eu acredito que o tema da inteligência artificial pode ser um salto para uma nova fronteira desse ponto de vista, daquilo que é o papel da pessoa no contexto profissional. Nós, enquanto seres humanos, provavelmente, a médio e longo prazo, vamos ter no trabalho uma parte muito menos importante daquela que é a nossa realização pessoal. Giro. Obrigado. Obrigada. Foi ótimo ter-te, que apetecia-me estar aqui muito mais tempo, mas para não gastarmos todo o conteúdo e para estarmos juntos no dia 20, vou-te agradecer e vou convidar toda a gente para estar. Dia 20 de março, Epic AI Summit, para ouvir um bocadinho mais. Obrigado, foi ótimo. Obrigada.